E aí galera, beleza? Primeiro vídeo de 2022 e eu queria já fazer um clássico aqui, vai? Vamos fazer uma retomada, um balanço de 21, as melhores leituras, o que rolou aqui no canal, bem rapidinho, mas eu quero falar mesmo com vocês alguns planos que eu tenho para 2022 aqui no canal. Leitura coletiva, próximos livros que a gente vai ler, pessoas que eu quero trazer aqui, enfim. Fica aí pra gente conversar sobre isso. Mas antes, não esquece, já se inscreve aqui, já deixa seu like, já ativa o sininho, ajuda o canal a crescer, beleza? Então bora lá! Bom, 2021 foi o ano que o canal nasceu, né? O primeiro vídeo foi Torturado, já comecei com um baita de um livrão que ficou muito famoso em 2021. Mas eu queria falar pra vocês um pouco do que isso significou pra mim. Esse canal, ele nasceu, na verdade, com dois grandes intuitos, vai. O primeiro era simplesmente me ajudar a criar uma rotina de leitura e a explorar um pouco mais os livros, né? Então, às vezes eu sentia que eu lia e eu já esquecia da história e tal, e eu queria me aprofundar um pouco mais nessas leituras que eu estava fazendo. E a segunda coisa foi para pensar um pouco mais nas minhas leituras e principalmente para ler mais mulheres, me aprofundar um pouquinho mais na narrativa feminina. E por que disso? Eu estava numa live de lançamento de uma coluna que eu escrevi para o site da Mari, uma artista plástica super incrível, e a coluna era sobre as mulheres na cidade, as narrativas femininas e tal. E no meio dessa live de lançamento da coluna, a gente começou a falar de referências, né? Então, quais eram as minhas referências de livros, a coluna também tinha uma questão de música e tal. E eu comecei a falar as minhas referências. E quando eu comecei a falar, e mesmo focando em uma narrativa feminina, eu só conseguia lembrar, assim, os primeiros nomes que vinham na minha mente eram basicamente escritores, homens brancos. E isso me incomodou muito, me incomodou um absurdo. Então, o que eu falei pra mim mesma foi, putz, preciso de novas referências. Então, o objetivo do canal era muito esse. Como é que eu acho novos leitores, acho novas referências, entendo o que tem de literatura contemporânea e principalmente investigar aí a literatura escrita por mulheres. E, sinceramente, eu fui muito bem sucedida nesse quesito. Então, ano passado eu li 21 livros. Desses 21 livros, 19 foram de mulheres. Eu abri a sessão aí pro Itamar Vieira Júnior, que eu já comentei aqui, foi o primeiro vídeo do canal de Torturado, e pro Jefferson Tenório, que é o Avesso da Pele, que são dois livros fantásticos, fenomenais e tudo. E o resto foram todos livros escritos por mulheres. E eu fiquei muito feliz quando eu me dei conta no final do ano que isso aconteceu até de uma forma mais natural do que eu gostaria, era um intuito, mas eu não restringi as minhas leituras a isso. E foi fantástico descobrir tudo isso, descobrir todas as autoras, enfim, tá um pouco mais dentro desse universo. Além disso, eu li muita literatura contemporânea mesmo e muita literatura do Brasil. Então aí vai, 60% dos meus livros foram livros brasileiros, escritos por brasileiros, e de novo, isso pra mim é uma coisa muito importante, é uma coisa muito incrível, e eu comecei a pensar muito mais nos livros que eu compro, na literatura que eu consumo, comecei a pensar na questão racial, na questão de gênero, enfim, foi um ano bastante incrível. Bom, agora eu queria trazer para vocês os destaques de 2021. E eu não vou me propor a escolher. Eu fiz algumas categorias aqui da minha cabeça e vou mostrando para vocês. Primeira, Aline Bay. Eu não tenho Pequena Coreografia do Adeus aqui fisicamente comigo agora, mas Aline Bay foi autora de O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus, que eu também tive o prazer de bater um papo, de conversar com ela. Pra mim foi com certeza a autora revelação, assim, pra mim, né? No sentido de uma revelação de eu ter descoberto ela. A Aline Bay tem a escrita mais diferente de todas que eu li nesse último ano. Ela tem uma escrita muito poética, muito linda, ela é uma autora super completa e eu fiquei simplesmente apaixonada e encantada pela leitura dela. Foi a única autora, na verdade, que eu li mais de um livro. Eu procurei diversificar e conhecer outros autores, então eu não li mais de uma obra de um autor, com exceção da Aline Bay, que pra mim foi a grande escritora que eu descobri em 2021. O segundo que eu queria destacar é um outro queridinho, que é o Tudo é Rio, da Carla Madeira. E esse livro, pra mim, foi o livro que eu mais tive dificuldade de parar de ler. Sabe aquele livro que é completamente viciante, que você quer muito, muito, muito saber as próximas páginas e tal? Esse livro foi isso pra mim. Eu fiquei completamente intrigada com a história, enfim, queria ir até o final. Então foi com certeza o livro que foi mais difícil de desgrudar o olho da página. O livro mais difícil que eu li, Correntes, da Olga Tokarczuk.
nossa querida vencedora do Prêmio Nobel polonesa. É um livro difícil, não no sentido de palavras rebuscadas, não é isso, mas eu demorei para achar o fio da meada dele. Foi um livro que eu pensei em desistir e acabei insistindo um tempo. Com certeza um livro difícil, mas extremamente empolgante, bem escrito. Ele me tirou do prumo, assim. Então, o livro mais difícil de 2021, Correntes. O livro que eu mais chorei, sim, não foi Aline Bay, apesar dos pesares de também ser uma literatura bastante melancólica. Primeiro Eu Tive Que Morrer foi um livro que me pegou, talvez aí por um aspecto também pessoal, enfim. Sei que esse foi um livro que eu terminei de ler e o meu namorado olhou pra mim e falou: meu Deus, aconteceu alguma coisa com você? Não, eu realmente só estava terminando de ler Primeiro Eu Tive Que Morrer e eu chorei como se não houvesse amanhã. Por fim, e nada menos importante, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Virginia Woolf, que é aí uma grande nome, né, da literatura feminina, ela que estudou muito sobre isso. Um Teto Todo Seu é um livro de não ficção, que não é comum, né? Eu li pouquíssima não ficção esse ano. Sabe aquele livro que você acha que precisa ler umas 3 vezes? Esse é um livro que eu acho que eu preciso ler de novo, até antes de conseguir falar, de trazer aqui pra vocês mais detalhes. É um livro que eu não fiz uma resenha ainda por um bom motivo, por esse motivo, porque eu ainda tô digerindo, sabe? Mas um livro que abriu a minha cabeça de um jeito surreal e que eu recomendo muito. Que, aliás, se alguém leu e quiser trocar uma ideia desse livro comigo, já deixa aqui no comentário, já vamos conversar. Beleza, Ana, mas a gente já tá em janeiro e 2022. Gente, 2022 é um ano que eu pretendo continuar aqui trazendo as resenhas. Eu queria expandir um pouco mais as conversas, né? Isso foi uma coisa que eu perguntei pra galera no Instagram e a galera me respondeu, e é uma coisa que fez muito sentido pra mim, é ter mais trocas sobre os livros, né? Então eu tô pensando em alguns formatos pra trazer aqui diferentes, pra gente, não só eu aqui em frente à câmera falando com vocês, mas para que a gente sente, converse, discuta sobre o livro, porque eu acho que isso é muito, muito rico. Eu quero continuar e talvez ir até mais a fundo nessa literatura feminina. Isso é uma coisa que eu não vou me desgarrar em 2022. É uma investigação que me interessa muito como leitora e como escritora em formação também. Então isso para mim é super importante. Um desafio que eu tô propondo para mim mesma, e se vocês já tiverem dicas, já deixa aqui no comentário, é ler um pouco mais de não ficção. Eu foquei muito em ficção em 2021, por uma questão de gosto mesmo, mas eu acho que não ficção também traz outros aspectos interessantes, então tenho algumas coisas aqui em mente para ler. É o que eu queria colocar um pouquinho mais no meu dia a dia de leitura. E eu já quero mostrar para vocês os próximos livros, os livros que já estão aqui na minha lista. E por que eu quero fazer isso com antecedência? E eu quero fazer isso de uma forma mais recorrente aqui no canal. Contar para vocês antes quais livros vão ser, né? Quais livros vão estar na resenha. Muitas vezes pra gente conversar, pra gente discutir. Quem sabe para vocês estarem aqui comigo também desse lado da câmera, que a gente conversando e falando sobre esses livros, o que eles representaram para vocês. Então a primeira resenha, e essa já tá bonitinha, gravadinha, vai ser de um livro sensacional, O Avesso da Pele. Então essa já tá fresquinha, já sai daqui a pouco a resenha para vocês. E aí eu quero falar das próximas leituras. Bom, Ser, Nascer e Desnascer enquanto Mulheres. Esse é um livro que eu tive a honra de fazer parte. Então é uma coletânea de contos, tem um conto meu aqui. Eu quero trazer para vocês, eu ainda tô pensando num formato bem especial, porque claramente eu tenho um carinho com esse livro. Ele já tá lido e já tô aqui confabulando como é que vai ser. Belo Mundo Onde Você Está é um livro de uma escritora irlandesa bem famosa. Ela tem outros livros já bem famosos. Eu tô quase terminando esse livro. Tem algumas coisas interessantes. Se você já tá lendo, se você já leu, já me fala aqui pra gente trocar essa ideia. Cartas a uma Negra, da Françoise Ega. Eu li em 2021 Quarto de Despejo, é da Carolina Maria de Jesus, e são autoras que se conversam, né? Tem uma narrativa aí próxima. Tô bastante interessada nessa leitura aqui. E A Vida Não É Útil, é aí o meu primeiro livro de literatura indígena, né? Então também tô bem animada pra, enfim, para
mergulhar um pouquinho mais nessa escrita. Galera, espero muito que vocês tenham gostado. Esse é um videozinho curto pra gente conversar rapidinho. Fiquem aqui, acompanhem o canal, tem muita coisa legal pra acontecer. Vou trazer mais gente, mais entrevista. Enfim, quero expandir esse universo aqui que eu comecei, essa sementinha que eu brotei lá em 2021, agora em 2022. Não esquece, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para as novidades, faz o seu comentário, já deixa a sua curtida, ajuda o canal a crescer. Beleza? Super beijo, até os próximos vídeos.